Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial de férias e nesse vídeo eu trago a segunda parte do bate-papo que eu tive com o Albino Dantas, um papo que teve muito assunto, foi muito conteúdo, uma coisa puxava a outra, mas especificamente falamos hoje mais sobre a parte da cultura dos povos da antiguidade, vamos falar mais um pouco sobre eles, um pouco mais também sobre a paideia, a famosa educação grega e a junção que ela teve com o cristianismo primitivo. E também vai ter que ter árabes aqui, que é uma especialidade do meu convidado, falar sobre esse período dos árabes na Península Ibérica, que foi a luz nas trevas, né? Um período da Idade Média. Os árabes aqui mantiveram ali toda aquela essência que existia na antiguidade em termos de estudo, de evolução na parte de medicina, de matemática, de astronomia, entre outras aí vertentes da área da ciência. Então a gente se vê depois do vídeo. Não se esqueçam aí de dar um tapote no like e compartilhar com a galera, que ajude mais o canal a crescer e também valoriza muito o meu trabalho. Vocês que são novos aí, sejam bem-vindos, aproveitem, eu estou de férias, mas esse vídeo está muito legal. Vocês podem ver a primeira parte para entender melhor todo o contexto aqui dessa história. E tem toda a videoteca do Zelota à disposição de vocês, com muitos conteúdos de antiguidade e aí com várias civilizações. Só vocês darem uma conferida na minha videoteca. E também me sigam no Instagram @zelota para vocês ficarem sabendo aqui das novidades do canal. Em breve estarei retornando. Então a gente se vê lá no final do vídeo. Um abraço do Zelota. Falou. Agora, trazendo essa questão, inserindo o cristianismo com a paideia, fazendo essa junção, né? Pego como exemplo o próprio Paulo, né? O discípulo Paulo, apóstolo, São Paulo, dependendo Maravilha. de você ser cristão, evangélico, católico, mas enfim. Ele teve ele era de cidadania romana, né? O pai dele era romano, né? Ele veio da cidade de Tarso, né? Fica ali pela Turquia. Ele teve essa educação greco-romana. Então, no caso, ele aprendeu a retórica. Sim. E ele utilizou muito da retórica, né, durante as suas peregrinações, né, para pregar entre os gentis, no caso, quando ele foi para a Grécia, quando ele foi para a Turquia, né, as passagens que ele teve em Tessalônica, ele teve inclusive até na ilha de Creta, né, onde ele conheceu Lucas, enfim, tem toda essa história. Então, aí já começa a ter essa questão de estar inserindo o cristianismo com a ideia dessa época aí de Paulo. Sim. Esse é um exemplo que eu trago aqui para jogar aqui na conversa. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente tem que lembrar que essa galera que seguia Cristo, né, que seguia Jesus, não eram pessoas pobrezinhas, né? Não eram, não, eles pertenciam a uma classe bastante, como é que eu posso dizer, bem colocada dentro do mundo de Jerusalém. O próprio Cristo fazia parte de uma classe bastante bem colocada. O pai dele era carpinteiro. Aí você faz, o pobre carpinteiro, galera, numa sociedade em que 90% das casas é construída de madeira, um carpinteiro está bem. Trabalha bastante, carpinteiro, né? Trabalha bastante, está bem requisitado, né? Não achem que é coisa diferente disso. Pelo menos segundo a versão do Reza Aslan, né, que escreveu o livro Zelota, ele fala que houve um erro de tradução, né, do hebraico para o grego da palavra carpinteiro, que na verdade significava a palavra tecton, que era construtor. Então ele poderia também trabalhar construindo casas de mármore para judeus ricos ou para os gregos e romanos que viviam ali na região da Judéia ou da Galiléia. Então ele tinha muito serviço, né? Tinha muito serviço, era uma pessoa que conseguia transitar bem. E lembrem também que Dona Maria, a mãe de Jesus, tinha sangue real. Ela tinha uma descendência, ela tinha um caminho de descendência que conseguia remontar a Davi. Então a gente não está falando de um cara que só aparece do nada e começa a brigar, não. A gente está falando de um sujeito que, dentro das estruturas hierárquicas, dentro dos reconhecimentos de poder,
dentro de uma circulação de sociedade, tem muita influência. Primeiro. Segundo, a gente tem que lembrar também que é um pessoal estudado. Paulo é um bom exemplo disso. Né? Paulo de Tarso, ele teve a cultura grega. No caso, no caso, ele veio depois, ele não esteve com Jesus, ele não acompanhou Jesus. Sim. Mas o caso, dentro daquele grupo dos 12, né, apóstolos, o Judas era o que teve uma melhor vida, assim, né, financeiramente. O pai dele era um mercador em Jerusalém, aquele o cara que tinha mais condições, né, que ele veio da cidade de Iscariotes, né, por isso que tem esse nome, né, até colocar esse ponto, né, que não existia sobrenome naquela época, a pessoa era associada ao lugar de onde ela veio, ou, no caso, ao pai ou à mãe, né, filho de fulano, né, como até se referiam a Jesus de Nazaré, por ter vindo de Nazaré, né, ou Jesus, ou Galileu, por ter vindo da Galiléia, onde Nazaré ficava, né, então tinha essas referências aí. Mas a parte de onde Jesus viveu, que era a Galiléia, era a parte mais pobre, né. Os romanos não se importavam com o que acontecia na Galiléia, o problema era na Judéia. Né? Chegasse na Judéia, chegasse em Jerusalém, quando Jesus chega lá, aí começa o tumulto, né? Começa os templos serem esvaziados e começaram ali a ouvir ele pregar e tal, aí para os saduceus, essênios, né? Essênios não, os essênios eram os mais, como se fossem os hippies, né? Mas nós temos o João Batista, né? João Batista vivia no deserto, né? Ele não é essênio, né? Os fariseus, né, que eram principalmente se tornavam os sacerdotes, né, que eram os guardiões da palavra, né? Os saduceus que eram os ricos, né? Os que bancavam os fariseus, né? E aí começou a revolucionar aquele esquema todo que os caras tinham lá, né? Que era a questão da turma ir para o templo, tinha aquela exploração, né? Você tem que trocar o denário pelo séquel para poder... Só podia comprar animal que estava dentro do templo, o animal de fora do templo era impuro, enfim. Então Jesus começou a tirar aquele pessoal que estava ali, começou aí a ouvir ele pregando em deserto, pregando no meio da rua, sem cobrar nada, né? A coisa começou os caras, peraí, esse cara tá atrapalhando a nossa vida, velho. A gente tem que se livrar dele, né? O cara começou a fazer live de graça, tá vendo? Sem patrocínio. Aí começou a chamar gente. Aí pronto, né? Só que a gente tem que lembrar que essa galera que começa não é a massa que vai seguir o cristianismo. A massa que vai seguir o cristianismo está passando por um problema muito sério, né, que é o fato de que eles não têm a palavra escrita. É uma cultura de escrita, né, no qual toda a tradição cristã inicial ela é oral, ela é transmitida de forma oral. Aí você faz, Albino, e os evangelhos? Os evangelhos vieram depois, né? Pois é, existe um problema seríssimo quanto à contemporaneidade dos evangelhos, né? Inclusive até da autoria dos evangelhos, né? Da forma como eles foram organizados. O evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Lucas, segundo Mateus. Então não foram eles propriamente eles que escreveram, né? Exato, a gente tem... O mais antigo, né, vai ser escrito aos 30 anos depois da morte de Jesus, né? Sim. E... A gente tem os apócrifos, Hugo. A gente tem os evangelhos apócrifos. Madalena, Enoque. Né? No evangelho de Madalena... no evangelho de Enoque... no evangelho de Enoque se fala em casamento de Cristo. Se fala de casamento. Mas sim, isso não é... Esse não é o ponto. Né, Sim. O de Simão que era visto mais como científico, né? O evangelho de Simão, tem o de Maria Madalena, tem o de próprio de Judas Iscariotes também. Sim. O evangelho de Pedro. Afinal de contas, Judas também estava lá, tinha que contar essa história também, né? Todo mundo ali teve seus relatos, né? Isso considerado apócrifo. Porque chega ali, a igreja vai definir, não, vamos pegar só 4 evangelhos, porque são para cada canto do mundo, né? Para os 4 cantos do mundo. Então, pegam os 4 e pegam os 4 que determinam lá pontos mais divinizados, né? Menos humanizados da figura de Jesus. Mas, assim, esse é que é um grande problema. A gente ainda não tem um texto fixo, mas a gente tem uma cultura do conceito mediterrânica, né? E
a gente tem uma religião que deriva de uma cultura de conceitos também, como é a cultura judaica, mas que ainda não Muitos tem conceitos. que ainda não tem esse livro fixo. Então, a próxima coisa que vai ser feita, o próximo passo é você começar a adotar imagens, né? E aí a imagética vai ser extremamente importante no início do cristianismo, por dois motivos. Primeiro, porque a imagem ela consegue difundir a informação mais rápido, né? E o exemplo do meme que a gente citou aqui, mas também porque cabe mais interpretação em cima da imagem. A imagem ela é mais polissêmica, ela convida mais a interpretação. Só que a gente ainda tem um terceiro ponto. Cristão era perseguido. Cristão era perseguido. Então você não podia sair em plena Roma de Nero, em 70 depois de Cristo, gritando, eu sou cristão. Você podia até sair, mas você não ia sobreviver durante muito tempo. Né? Poderia Então, divulgar, né? Era coisa segredo, reunião das catacumbas e tal, escondido. Toda e aí aquela coisa, você... porque o cristianismo tornava uma ameaça para a cultura romana. Entrava em Exatamente, e aí choque com a você cultura tem... romana, os valores romanos. Você está vendo uma cultura estrangeira vindo do Oriente, de um povo inferior, né, considerado inferior, e está tomando Exatamente. conta da cidade eterna. Né, de você estar vendo Exato. os próprios romanos começando a seguir o cristianismo e deixar os seus tradicionais ícones do seu panteão, né, da mitologia greco-romana. Está Uhum. seguindo aí como o cristianismo que era considerado uma seita, né? Uma seita do judaísmo. Era assim que os romanos tratavam o cristianismo. Sim. E E ela não, começa e como não... modista, né? Vai acabar, vai passar. É só matar esses caras aqui que a gente acaba com a história. Vamos torrar Gente, aqui vamos jogar nas arenas e vamos acabar com essa história, né? o povo para apostar errado, né? Pois é. Mas a própria religião cívica de Roma já estava enfrentando problema nesse momento. Esse é um ponto que Roma já sofre muito com primeiro, religiões, como é que eu posso dizer, religiões mais ocultas, como a Mitra, né? Que vai ter um cruzamento com o cristianismo mais para frente. Mas também ela sofre com os chamados deuses lares, com as religiões lares, que eram os deuses familiares. E aí, você tem na sua família um camarada que tem um grande nome, né? Você não vai fazer oferenda a Júpiter, você vai fazer oferenda ao seu antepassado, né? Durante o processo republicano e o início do Império Romano, houve muito claramente esse estabelecimento de uma religião oficial, que era a religião do panteão, tudo mais, que tinha raiz grega, e você tinha os deuses lares, que eram os deuses que você praticava em casa, né? E que às vezes se separavam em absoluto, né? Você podia passar, você até ia para a festa do Sol Invicto, você até ia para a festa do dia 25 de dezembro, né? Mas você ia por uma obrigação social, dependendo da classe que você tivesse em Roma, né? Então, a própria religião, como a gente conhece, né, a religião cívica romana, já estava enfrentando problema quando chega o cristianismo, né? E o cristianismo ele chega dessa maneira, né? Dessa maneira que tu disseste, do oculto, da imagem, né? Você era cristão e você queria reconhecer um outro cristão no meio da rua, você não podia dizer, ei, fulano, pai de Cristo, não podia dizer, né? Você não Fazer o podia sair desenho no gritando. chão da metade. Ou então você fazia um símbolo como isso, você fazia o símbolo do peixinho, né? Que Fazer é o um dos desenho no chão, símbolos. né? Fazia o desenho no Fazia metade do chão. peixe, o outro completava, né? Dependendo da vertente que você tinha do cristianismo, porque nesse momento o cristianismo não é um discurso único, né? É Você tem verdade. várias, você tem várias, Já no início você vai ter já discussão ali. Até com as 7 igrejas do Apocalipse, né? Que são as igrejas de João, uhum, na Turquia. Cada uma já vai ter um segmento. já vai, As que seguia de Paulo, você vai ter várias ramificações, até que quando a gente chega na liberação do cristianismo com o Constantino, ele vai ter que fazer o concílio de Nicéia, né? Para exatamente, ele justamente ter isso aí. vai ter que unificar essa galera, exatamente. Vai ter que dar uma história Você só, tinha né? ali um segmento que era o arianismo, né, do bispo Ário, inclusive ele Uhum, que pregou o cristianismo de todos, né, de chegar e falar, e o arianismo ele falava de Jesus como uma figura humana, né? Não uhum, era
não existe o conceito da Santíssima Trindade, né? E aí entrava em conflito com aquilo ali, e mais na frente a gente vai ter o monotelismo, o monofisismo, isso na época do Império Bizantino, que vai entrar em várias discussões, e muita gente vai morrer também, né? Muita gente vai morrer, muita gente vai passar pelo fio da espada, né? Até você conseguir concentrar esse fecho enorme que é o cristianismo, porque, vamos lá, eu espero que as pessoas que são religiosas que estão ouvindo a gente não se ofendam com a comparação, mas é mais ou menos como você escutar uma fofoca, você escuta a mesma história de várias fontes diferentes, e aí você tenta organizar essa história num fecho, né, para que ela seja clara no que está saindo, para que ela seja compreensível no que está saindo, né? E esse era um grande problema dentro do cristianismo, né? Você tinha várias vertentes, vários caminhos diferentes, porque você tinha várias imagens diferentes. Era uma narrativa imagética, essencialmente, né? Como não tinha nada por escrito, né? Como a gente tinha no caso da Torá, e no caso os apóstolos ali e outros seguidores de Jesus que começaram a pregar pelo mundo, na África, e os apóstolos não duraram muito, né? Foram morrendo 2, 3 anos depois de Jesus, iam sendo assassinados, e os mártires, né? Começando com Estevão, né? Que foi o primeiro mártir, mas cada um ia trazendo a sua palavra e ia sendo interpretado de uma forma em um lugar, né? Tanto que a gente vai ter, dentro dessa questão do cristianismo primitivo, que na verdade o primo vem de primeiro, né? Que seria a questão inicial do cristianismo, ela vai ter várias mudanças, com essas interpretações na Grécia, quando chega na Síria, quando você chega na Turquia, quando você chega na África, né? Você vai ter várias mudanças, né? Tanto que a gente tem hoje aí as igrejas ortodoxas, né, do Oriente, a igreja ortodoxa grega, a russa, a gente tem na Etiópia, né? Que é eu ia falar de Lalibela. Pois é, que tem a Bíblia mais antiga ilustrada, né? A Bíblia ilustrada mais antiga do mundo, né? Que é de 1100 e alguma coisa, se eu não me engano. Eu até falei sobre isso, não me recordo se foi quando eu falei do Império Ashum ou foi o Kushita, enfim. Era no Sudão, né? Sudão era na Etiópia, né? Etiópia. Na Etiópia, a igreja copta etíope, né? Que ficava por lá essa Bíblia, né? Em Lalibela, uma das primeiras a serem ilustradas, né? Em Lalibela você tem bom, pelo menos é alegado, né, que eles têm os pedaços da Arca da Aliança. Essas partes né, como a gente fala, dessas relíquias bíblicas, eu tenho um pé atrás com relação a essas coisas, né? Os dois. Bota os dois, né? Também bota os dois, ainda bota a mão para não cair, né? O que tinha na Idade Média, o que se criou de símbolos, né? Que isso aqui é um pedaço da cruz de Jesus, aqui é o crânio de João Batista, né? Chegar ao Vaticano era uma festa, né? Dedo de São Pedro. Dedo de São Pedro, hoje. São Pedro ia ser o melhor baixista do mundo. A quantidade de dedo que ele tinha. Mas, sim, o próprio Vaticano vai ser construído, no caso, a Basílica de São Pedro, em cima, né, do túmulo de Pedro, né? Constantino vai levar ao pé da letra, né, que Jesus falou para Pedro quando recrutou ele, né, chamando ele de Pedro, que tu será da tua pedra edificarei a minha igreja, né, que ele vai e Constantino constrói a igreja em cima do túmulo de Pedro, né, o suposto túmulo, né? Nunca vai saber se realmente era aquele túmulo, né? Vai saber, mas, né? Enfim, vai saber. Idade Média teve muito isso aí, de inventarem, isso aqui pertenceu a fulano, o perpúsculo de Jesus aqui, o perpúsculo de Jesus, ele foi circuncisado, tá aqui o pedacinho guardado. Os caras compravam aquilo ali na Idade Média, gastavam fortunas, e tinham aquelas relíquias ali, né? Aqui é um pedaço da cruz, né? Da cruz não, da coroa de espinho, né? Que é um pedaço de espinho. Ainda hoje está na Notre Dame. Hoje está na Notre Dame. A lança do destino. Né? A lança do destino, que está em Nuremberg, né? Que, segundo reza a lenda. Segundo reza a lenda, Hitler foi atrás dela, né? Em Nuremberg. Tinha história que quem pegasse aquela lança seria um vencedor, seria um cara. Não seria derrotado nunca.
Não seria Nunca derrotado seria nunca. derrotado. Se perdesse a aliança, acabava tudo, né? Passou pela mão de Napoleão, pela mão de Hitler, entre outros Carlos Magno. anteriores. Né? Carlos Magno. Exatamente. Carlos Carlos Magno. Magno. Só Reza, venceu porque reza, perdeu. reza a fábula medieval que a batalha que ele perdeu de Roncesvalles, né, onde hoje em dia é a Catalunha, ele perdeu porque estava sem a lança do destino. Assim, Vai saber. é Bom, o primeiro imperador do Império Sacro Romano, né? esse aspecto, essa coisa das relíquias toca muito nessa grande mudança que a gente está falando para a chamada cultura das imagens, né? O mundo clássico, ele não veria uma relíquia com a função de religar, né? A palavra relíquia significa aquilo que foi deixado para trás, né? Uma testemunha de uma época, uma testemunha de um tempo ou que traz veracidade a algum fato ou alguma narrativa, né? O mundo clássico, ele não olhava para isso como uma coisa importante, né? Ele não olhava para essa necessidade da marca do fato no tempo, né? Já o mundo medieval vai precisar disso, né? Porque o mundo medieval, quando se preocupa em narrar o surgimento do cristianismo, ele esbarra em tudo isso que a gente está falando. O fato de que teve grande parte da história do cristianismo que foi simplesmente transmitida de forma oral, né? As simbologias foram transmitidas de forma oral, né? Os gestuais foram transmitidos de forma oral. E uma grande questão que a gente vai ter são os intercruzamentos, que são que futuramente vão ser chamadas heresias, né? A partir do credo de Nicéia, vão ser chamadas de heresias, que são os intercruzamentos. Por exemplo, a heresia gnóstica de Tassiano, né? Em que você usa elementos da filosofia clássica grega, principalmente da filosofia cínica, né, de Diógenes, para ressaltar partes da história de Cristo, né? Parte da história da trajetória do cristianismo. Ou então, o best-seller, que a gente vai ter no século III, depois terceiro, quarto depois de Cristo, que vai ser Plotino. Plotino vai lá no mundo clássico, pega do mundo clássico o único cara que se preocupou mais com a imagem do que com o conceito da palavra, que era Platão, né? E constrói toda a visão filosófica e futuramente teológica do cristianismo baseada em cima do argumento platônico, né? Da processão da fé, tudo mais. Que aí a gente vai ter um cara como Santo Agostinho, que vai pegar essa ideia e vai dizer, opa, isso aqui é a minha noção de graça, é a minha percepção de graça, né? Então, lentamente a gente vai vendo o mundo clássico perdendo aquela potência do conceito, e esse conceito ele sendo espremido, ele sendo organizado em fechos para caber agora em uma cultura que é basicamente de imagem, né? Mas que precisa sim da construção conceitual por trás das imagens. Que aí a gente vai ter, eu vou dizer surgindo, mas a gente vai ter se desenvolvendo, seria a melhor palavra, uma coisa como a teologia, né? Que é o braço religioso da filosofia. E aí é uma outra bobagem que a gente comete, porque a filosofia tem um grande braço religioso. Ela nasce da percepção dos mitos. Então não é uma coisa, não é um fruto que cai muito longe da árvore, né? Não é uma coisa que está muito distante da realidade filosófica, né? Só que aí, como a gente está pegando elementos do mundo clássico, trazendo para esse mundo elementos de uma cultura conceitual, para essa cultura de imagens, a gente tem que organizar isso para que ela fique fluida dentro do pensamento, né? E aí, existe um debate bem interessante quando se fala sobre esse século IV e o século V depois de Cristo, que é exatamente queda de Roma, tudo mais. Tem uma coisa interessante, né? Para a galera que está chegando, para a galera que está assistindo o vídeo, né? Tem um livro bem interessante para pensar sobre a questão da mitologia e dos heróis, que é um livro chamado O Herói de Mil Faces, de um antropólogo britânico chamado Joseph Campbell, e que
ele trata de uma maneira bem interessante, né? Ele usa uma expressão que ele chama de monomito, ou seja, que a ideia da jornada de um herói ela se repete em outras civilizações, em outras sociedades, ela vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, né? E já que a gente voltou para a Grécia, a gente vai fazer uma ponte agora, né? A forma como a narrativa em torno da história de Cristo é transmitida, e aí a narrativa ela é extremamente importante, Cristo passa pelos mesmos pontos da chamada narrativa heróica, né? Que é o chamado divino, o contato com o submundo, a morte, né? Todo herói chega naquele ponto em que ele está perto de morrer, que ele renasce, né? Existe muito da narrativa grega, do jeito grego de contar um mito, na construção da narrativa cristã. Existe muito. O judaísmo tem isso, né? Os judeus já eram helenizados, então você tem muita coisa dentro do judaísmo e do cristianismo que são muito semelhantes à própria mitologia grega, quando você traz ali, por exemplo, Hades, né? Que era o deus dos mortos e controlava ali o inferno e o paraíso, né, que seriam os Campos Elíseos. Isso vai ser também adotado ali pelos judeus e repassado para os cristãos, né? Porque curiosamente, o judaísmo e o cristianismo, eles não tinham originalmente uma figura de inferno, né? Tem o Shom do judaísmo, que não é um inferno, é um outro lugar, né? O que a gente vai chamar de inferno, como a narrativa cristã vai construir, ela é uma mistura, ela é um pinçado de várias linhas narrativas diferentes, de várias linhas mitológicas diferentes, né? Primeiro que é o lugar para baixo, né? Que aí os romanos tinham a versão deles do Hades, né? O Hades grego a gente imagina como lugar quente, mas os gregos nunca disseram que era um lugar quente. Eles nunca disseram isso, né? Hesíodo, quando vai construir a teogonia dele lá no século VII, ele não diz em hora nenhuma, que o Hades é quente. Essa então, imagem é uma imagem que a gente tem. O inferno grego, ele tinha vários ciclos, né? Que eram 7 ciclos, né? Que é um número bem cabalístico, é o número 7 na Bíblia, é um número que você vê que repete muito. E você vê isso também dentro dos gregos, né? Da mitologia grega, a questão desse número 7 sendo utilizado como 7 esferas no inferno, né? Do Hades e tal. Então são colocações bem interessantes, né? Até porque trazendo um exemplo que eu falei recentemente dos Cimérios, né? Que o pessoal não conhece os Cimérios, conhece o Conan, né? Que é um personagem. Conhece o Conan, exatamente. Né? Conhece o Conan. Inclusive eu fiz o vídeo e depois eu fui assistir os filmes do Arnold porque bateu aquela vontade. E eles descreviam a Ciméria como se fosse um inferno, um mundo de Hades, né? Que seria um lugar com uma névoa escura, um cheiro forte, e era um lugar que chovia bastante, era um lugar de difícil acesso e tal, e a descrição de inferno era assim, né? Não era exatamente fogo e queimar. Não era quente, exatamente, não era quente. Os romanos, eles tratavam o inferno, eles chamavam de refrigerium, né? O que seria o inferno romano era chamado de refrigerium, né? Que era frio, era frio, né? A narrativa do fogo vai vir quando se precisa marcar territórios no contato com outra cultura, que é a cultura zoroastrista, né, lá no limite persa. E a base do... Exato. E a base da religião do Zoroastro era o fogo. Então, se você já tem esse lugar, que é o lugar para onde se vai, é ermo, é escuro, é enevoado, tudo mais, eu tô lidando com outra cultura, eu tô lidando com uma cultura que
eu preciso criar uma fronteira, eu vou transformar o que é sagrado deles no que é vil para mim. Então o fogo vai ser rapidamente adotado como uma figura negativa dentro do cristianismo, né? Então, de novo, é sempre a imagem, imagem. Né? O cristianismo é uma narrativa de imagens, é uma construção narrativa de imagens. E quando isso chega, né? Quando a gente olha para a forma grega de contar uma narrativa, né? A forma cíclica até de contar uma narrativa, ela se remete, né? Na fundação do cristianismo. Os próprios gregos acreditavam que a história era cíclica. Né? Que Exatamente. era uma roda que girava, os acontecimentos voltariam a se repetir, então surgiria um novo Platão, surgiria um novo Sócrates, tipo, os fatos se repetiriam, mas com outros personagens. Né? Isso já era uma coisa que a gente estuda lá no começo de história, né? Quando a gente está fazendo... a gente vê muito isso aí nessa parte bem teórica da história, né? Essa visão dos gregos. Introdução aos estudos. Né? Que de uma certa maneira a gente ainda guarda, né? A gente ainda guarda essa percepção de que a história ela é cíclica, ela se repete, né? Veja aí quantas lives a gente não viu nesses últimos tempos de pandemia se perguntando a história das pandemias. O que é que o ser humano já fez com a pandemia, né? Se a gente realmente tratasse a história como unilinear somente, como os romanos percebiam, né, uma história retilínea, a gente não se preocuparia com o que aconteceu com a pandemia passada. A gente não olharia para o passado para ver a pandemia. Né? A gente estaria no presente tentando resolver as situações do presente. Né? E não dizendo, nossa, na gripe espanhola, 100 anos atrás, as pessoas usavam máscara. Sim, usavam. Né? Usavam máscara. Né? Era um traje bem quase espacial, né? Pois é, e se você for recuando, peste negra, os carontes, né, aquelas figuras com narigão, que tinha ervas para impedir o cheiro da morte de chegar, tudo mais. Se a gente conserva muito dessa percepção cíclica do mundo grego, né? Só que, ainda voltando para a teoria da história, a gente está muito mais próximo do paradigma da ilustração, né, de Jean-Baptiste Vico, né, que a gente vê a história como uma espiral. Né? A espiral vista de cima é um círculo, mas quando você desmonta ela tem vários anéis diferentes, e aí a grande sacada do iluminismo, coisa que a gente já discutiu aqui, é que essas sacadas elas são sempre em ascensão, ou seja, o mesmo ponto na curva de cima da espiral vai ser necessariamente superior, vai ser necessariamente melhor. Né? A ideia de um acúmulo cultural que vai fazer com que eu salte de alguma maneira. É por isso que o pessoal do mundo, quando vai começar a estudar a história grega, lá no século XVIII, olha para o mundo grego como o pontapé inicial de uma ascensão cultural extremamente veloz que levou a eles. Então, dizer que o mundo clássico é avançado é uma forma de dizer que eles são mais avançados, porque temporalmente eles estão melhores, eles estão mais adiante, eles estão no próximo ciclo da espiral, né? É verdade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo, que vocês tenham entendido. Ainda não acabou. Vai ter ainda uma terceira parte que vamos falar sobre os ícones, as imagens, coisas que deram muita polêmica aí para quem está acompanhando a saga bizantina, sabe disso, com a questão da iconoclastia e tal. Mas vamos ver essa questão no outro contexto aí, que é o contexto do conceito das imagens, que será o assunto que ficará para essa terceira parte aí desse nosso especial. Bom, foi um papo muito grande, muito produtivo, como eu falei, foram quase 2 horas de conversa. Então estarei retornando na próxima quarta-feira com essa terceira e última parte dessa conversa que eu tive com o Albino. Então, obrigado a vocês que ficaram até o final, que assistiram a toda essa conversa. Um abraço do Zelota, a gente se vê na quarta-feira. Falou, pessoal!